Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de tomografia computadorizada. Como vocês já estão acostumados, a gente inicia a nossa aula relembrando um pouquinho do que foi visto na aula passada. Nossa primeira aula foi uma aula bem introdutória, onde demos início à disciplina de tomografia. Como eu expliquei, é bem complexo para mim, porque alguns de vocês estão iniciando o curso agora, e essa é uma disciplina que vocês vão ver somente lá em terceiro módulo. Mas como acabou, devido a essa situação do cronograma do ensino remoto, acabou casando isso, mas quando as aulas voltarem presencialmente a partir do próximo mês, vocês seguem um cronograma normal. Então, bom, a disciplina de tomografia computadorizada, na aula passada a gente aprendeu de maneira básica como ela funciona. Então, a gente aprendeu que a tomografia é um equipamento que trabalha com raio-x, que trabalha com radiação ionizante, e que ela consegue gerar imagens em 360 graus em torno do paciente, onde a gente consegue ver e ter imagem nos três ângulos, nos três cortes. Corte coronal, corte sagital e corte axial, além da reconstrução em 3D. E como isso era possível? Isso é possível a partir daquele movimento da mesa e também o movimento do gantry, aquele tubo que gira 360 graus em torno do paciente, onde de um lado da ponta nós temos o tubo de raio-x, lembra? O tubo de raio-x faz o quê? Ele consegue fazer o processo de produção de radiação, essa radiação atravessa o paciente, e do outro lado, nós temos o conjunto de detectores. Esses detectores vão fazer a função de captar essas informações e transmitir para os computadores. Além disso, a gente aprendeu também como funciona o equipamento, o tomógrafo. Aprendemos que nós temos a mesa ela sobe, ela desce, vai para frente, vai para trás. Aprendemos também que nós temos o gantry, né, o tubo de raio-x, que nós temos os detectores que fazem essa função de captar essas informações e transmitir para os computadores. Nós temos também os colimadores. A tomografia tem uma característica diferente, que a tomografia, em vez de possuir apenas um colimador, ela possui dois colimadores. Ah, para que serve o colimador? O colimador nada mais é para só aceitar uma pessoa aqui que pediu para entrar. O colimador ele serve para delimitar a área que vai ser irradiada, que nós chamamos de corte. Lembra? Mostrei até a imagem de um pacote de pão, onde cada corte era uma imagem diferente. Então, se esse corte ele vai ser mais grosso, mais fino, tudo isso é controlado pelo colimador. Estudamos também que nós da radiologia, nós ficamos não dentro da sala de exames, ficamos na sala de comando, conhecido como workstation. Acompanhamos tudo pelo vidro, né? Fazemos os controles de tudo pelos computadores. Então, a partir da nossa segunda aula de hoje, se na primeira aula a gente aprendeu que o tubo produz radiação, a radiação passa pelo colimador, pelo primeiro colimador, que é chamado de colimador pré-paciente, depois atravessa o paciente, do outro lado chega no conjunto de detectores. Os detectores captam essas informações e transmitem para os computadores. Esses computadores estão lá na sala de comando, onde nós da radiologia estamos. Vou aceitar mais uma pessoa aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai iniciar a partir daí. O que acontece e como funciona para essas informações, que no caso, essas informações são da radiação que atravessaram o paciente, como funciona a partir do momento que elas chegam nos computadores, como a gente consegue editar a imagem, como funciona esse trabalho. Então, para abrir nossa aula de hoje, como vocês já estão acostumados a uma frasezinha, então, as ideias nada podem realizar. Para realizar as ideias são necessárias homens ou mulheres que ponham a funcionar uma força prática. Então, o que vocês estão fazendo aqui, eu falei, acho que na disciplina passada, em radioterapia, não adianta nada, somente a vontade, o interesse, o querer o emprego, ou até mesmo uma ideia ou um sonho. Isso por si só não adianta. É necessário um motivo para colocar isso em prática, uma força, uma vontade. E essa dedicação de vocês, em vez de estarem dormindo, estarem namorando, estarem bebendo, estarem assistindo, estar aqui assistindo essa aula, que para muitos de vocês, para todos vocês, na verdade, é até mais complexa, é um nível maior
de ensino que vocês estão, já que vocês começaram o curso agora, mas isso é muito importante, porque daqui a um ano, quando eu estiver em sala de aula com vocês dando essa disciplina, vocês vão lembrar, caramba, o professor falou disso e eu lembro. Ó, isso aí que ele falou, eu lembro. Então, enquanto muitos alunos podem estar com dificuldade, vocês vão estar um passo à frente numa disciplina tão complexa e tão importante para o mercado de trabalho. Então, só a ideia, só a vontade, só o sonho, por si só não é o suficiente. Vocês têm que colocar em prática com ações, com atitudes. Então, chegamos no momento em que a imagem, os detectores transferiram as informações para os computadores e os computadores transformam essa informação em imagem. A partir daí, nós vamos iniciar a aula, que para que uma imagem possa ser interpretada, para que uma imagem possa ser analisada como uma imagem anatômica, né, com múltiplas projeções, essas múltiplas projeções são feitas em diversos ângulos. Então, apesar desses nomes difíceis, como múltiplas projeções, diferentes, diversos ângulos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer somente aquele movimento de 360 graus que nós estamos habituados, lembra? Onde o paciente fica na mesa e o tubo vai girando em torno dele, enquanto isso a mesa vai se mexendo. Essa movimentação de 360 graus consegue possibilitar a imagem naqueles três cortes. O corte axial, chamado também de transversal, que é o que a gente corta o paciente no meio. O corte sagital, onde a gente divide o paciente entre direita e esquerda. E o corte coronal, onde a gente divide o paciente frente e trás. Além das reconstruções em 3D. Então, essas múltiplas projeções nada mais são do que as projeções do tubo girando em torno do paciente. E diferentes ângulos são os ângulos que são feitos nos cortes das imagens. Como eu disse, lembrando que esses cortes podem ser feitos em qualquer espessura. Só aceitar mais uma pessoa que está entrando aqui, sejam bem-vindos aí, que estão entrando. Então, a gente tem cortes, por exemplo, de 3 milímetros, 5 milímetros. Professor, tão fino assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que, um exemplo, numa mão do paciente, a cada 3 milímetros, o médico possibilita ter uma imagem diferente. Por que isso é positivo? Porque é possível se identificar lesões ainda em seu estágio inicial, como, por exemplo, tumores. Antigamente, os tumores eram detectados somente quando eles estavam em um tamanho maior. A partir do momento que nós temos tecnologias de exames por imagem, que conseguem ver de maneira mais detalhada e também de estruturas cada vez menores, isso gera a possibilidade de um diagnóstico, além de mais preciso, mais cedo. Então, a partir do momento, a gente viu isso em radioterapia, para quem acompanhou, que quanto antes o médico ele ter o diagnóstico da patologia do câncer, melhor será, ou mais efetivo será, ou pode ser, o tratamento. Então, a tomografia, hoje em dia, ele consegue ter cortes muito finos, muito precisos, e de diversos ângulos diferentes. O computador, com esses dados, né, depois de todas essas captações de imagens, de informações, os detectores enviam tudo isso para os computadores, e a partir daí, os computadores, com toda a sua tecnologia, com a inteligência artificial e com a programação, a gente viu isso até na primeira aula, a questão do estudo matemático, né, envolvimento matemático e físico que existe nessa questão dos computadores conseguir captar essa informação e transformar a imagem, vai conseguir transformar isso em imagem digital. É por isso que é tomografia computadorizada. Então, na aula passada, a gente viu muito a parte de equipamento mesmo de si, do tomógrafo, de como funcionava o exame, e hoje a gente vai começar nessa parte mais computacional. Então, cada elemento da imagem apresentará com um tom de cinza correspondente à sua densidade radiológica. Ah, professor, não entendi nada. O que isso quer dizer? Vocês já pararam para se perguntar o porquê, na imagem da radiologia, o nosso osso aparece branco? Todo mundo, eu acho que já viu um raio-x, nem que seja no Google aí. E vocês vão reparar, depois coloca aí, raio-x de mão. E vocês vão ver que os ossos, eles são brancos. E se vocês colocarem raio-x de tórax, vocês vão ver que os pulmões, eles são pretos. Mas por que os nossos ossos aparecem brancos e os nossos pulmões aparecem pretos? Por que isso? Essa informação vale para qualquer área da radiologia.
O nosso corpo, ele é repleto de sobreposições e ele é repleto de densidades diferentes. Ou seja, cada parte do nosso corpo, ela tem uma densidade, uma espessura diferente. Exemplo, a nossa pele tem uma densidade, os nossos ossos são mais densos. Nosso corpo tem água? Tem água, a água tem uma densidade. Nosso corpo tem ar dentro? Tem, o ar tem outra densidade. Nosso corpo tem sangue? Tem, o sangue tem outra densidade. Tem veias, artérias, órgãos, músculos. Cada uma dessas estruturas tem uma densidade diferente. Ah, e por que o osso aparece branco na imagem da radiologia? Quando a radiação atravessa o corpo, ela vai bater no osso e vai dizer, caramba, que coisa rígida, e ela não vai conseguir atravessar com facilidade. É por isso que o osso vai aparecer branco. Quando for um exame de pulmão, para ver os pulmões, nos nossos pulmões tem o quê? Ar. Então, é por isso que os pulmões vão aparecer pretinhos, porque a radiação vai atravessar e vai dizer, vixe, como é fácil, esse ar aqui não tem densidade nenhuma, então consegue atravessar com mais facilidade. É por isso que o ar do nosso corpo aparece preto e os ossos aparecem brancos. Porque quanto mais denso, mais dificuldade a radiação vai ter de atravessar e mais claro vai aparecer na imagem. Quanto menos denso, quanto menos espesso for aquela estrutura, a radiação vai passar com mais facilidade, consequentemente, aquela estrutura vai aparecer mais escura. Basicamente é isso, mas a gente vai começar a estudar melhor isso a partir de agora. Mas desse entendimento básico está entendido, né? De maneira geral, os ossos, eles são brancos e o ar, ele é preto. Por quê? A radiação, só aceitar mais alguém aqui, dá o bipzinho aqui. A sala está lotada já. Sejam bem-vindos aí aos que não pegaram desde o começo, só falando aqui rapidinho que a gente está iniciando a aula de hoje, estudando sobre como funciona a formação das imagens nos computadores. A gente viu na aula passada, tubo de raio-x produz radiação, atravessa o paciente e chega nos detectores. Os detectores transferem para os computadores. E a gente está vendo aqui como o computador entende, ou como na área da radiologia se apresenta o osso branco e o ar preto. O osso, ele é hiperdenso. Hiper é de muito, denso de densidade. Então, uma estrutura que ela é hiperdensa, quer dizer que ela tem muita densidade. E o osso é o exemplo de uma estrutura hiperdensa, ou seja, a radiação vai bater no osso, vai ter dificuldade de atravessar, consequentemente a imagem vai aparecer mais clara. É por isso que os ossos, eles aparecem brancos. Já o ar, por exemplo, é uma estrutura hipodensa, hipo de pouco e denso de densidade. Então, a estrutura que ela for hipodensa, ela vai ter uma menor densidade e, consequentemente, a radiação vai atravessar com mais facilidade e aí ela vai aparecer mais escura na imagem. É por isso que na imagem de raio-x a gente trabalha com uma escala de cinza entre o preto é o mais negativo, a gente varia no cinza e o branco é o mais positivo. Branco, osso, preto, ar, e dentro dessa escala de cinza são chamados isodensos. E aí inclui o quê? Sangue, músculos, órgãos, dentre outras coisas que possuem nosso corpo. Então, seguindo aqui essa informação, estruturas com altas densidades. Qual o nome da estrutura com alta densidade? É uma estrutura hiperdensa. O exemplo clássico são os ossos. Então, os ossos nas imagens radiológicas, eles aparecem mais claros, eles aparecem mais brancos, porque ele tem uma alta concentração de densidade. Já o ar, por exemplo, devido à sua baixa densidade, ou seja, ele é hipodenso, ele vai se apresentar como escuro, porque ele não tem densidade. Essa escala de cinza associa as densidades das estruturas anatômicas em grau específico para o local estudado. Então, essa imagem aqui mostra o que a gente vinha estudando. Basicamente, nós temos 3 cores na radiologia. É óbvio que hoje em dia, com a tecnologia, e a gente já viu até algumas imagens disso, a gente consegue fazer reconstrução em 3D. Tem gente que consegue fazer meio que um paint, botar o osso rosa, botar o osso preto. Enfim, essas edições, elas são possíveis
porque o mundo digital, o mundo computacional, o avanço tecnológico passou a permitir isso. Mas o padrão da radiologia é o branco, o cinza e o preto. São essas três cores. Todos os órgãos aparecem dentro dessa escala. O que é branco é hiperdenso, muito denso. Exemplo, o osso. Dentro dessa escala de cinza, o cinza ele é isodenso. Por exemplo, órgãos. E o que é preto, ele tem pouca densidade, hipodenso. Exemplo, o ar. Então, basicamente, são essas três cores, esses três nomes que a gente vai conseguir trabalhar na radiologia. Mostrando o funcionamento. Então, nós temos aqui o tubo de raio-x. Tubo de raio-x, qual a função dele? Produzir radiação. Então, o tubo de raio-x liberou radiação. Cada seta dessa aqui, ó, é um feixe de radiação. A radiação atravessou o osso do ser humano. Vixe, que osso rígido. Veja como a radiação passou pouquinho. Chegou nos detectores. Os detectores fazem o quê? Captam essa informação e jogam para os computadores. A gente vai estar vendo lá na workstation, né? Lá na sala de comando. Então, os computadores vão entender, chegou pouca radiação nos detectores. Então, essa é uma estrutura muito densa. A radiação não passou bem. Então, vai se apresentar como branco. Ossos hiperdensos, muito densos, se apresenta branco. Vamos aqui para baixo? Para baixo nós temos o ar. Então, raio-x, radiação atravessou o corpo do paciente. Temos ar no nosso corpo? Muito, temos. Veja como passou muito, veja a diferença como nos ossos passaram pouca radiação e no ar passou muito. Então, esse ar, essa informação da radiação chegaram nos detectores. Os detectores transferem para os computadores. Os computadores vão entender, passou muita radiação aqui. Então, é uma estrutura hipodensa, pouca densidade. Vou apresentar ela como preta, como escuro. Então, esses são os extremos. Hiperdenso, osso branco, hipodenso, ar escuro. E dentre esse meio caminho, nós temos uma escala de cinza, onde envolve aqueles outras estruturas do corpo, como partes moles, como água, como gordura, como sangue, coisas do tipo. Mas, de maneira geral, são essas três cores. O branco, o preto, e entre eles nós temos o cinza, que é chamado de isodenso, certo? A partir daí, foi criada uma escala que é chamada de escala de Horsfield. Quem é Horsfield? Alguém lembra aí? Quem lembrar quem foi Horsfield, abre o microfone e vai ganhar 1/10 quando as aulas voltarem pessoalmente na disciplina. Se alguém lembrar quem foi Horsfield aí, pode abrir o microfone. Fala no chat não, que eu não consigo ver o chat. Abre o microfone e diz aí quem foi Horsfield. Vou dar 5 segundos, para não dar tempo de pesquisar no Google. Como ninguém abriu, então todos vão perder 5/10, tá bom? Para ficar justo. Então, Horsfield foi o criador, o aperfeiçoador da tomografia. Opa, alguém abriu o mic aí? Pode falar. Eu lembrei, mas não deu tempo de dizer. A internet tá horrível. Eita, essa é a desculpa clássica. E eu sabia até você dizer. Mas a internet tá ruim, o microfone bugou, tem de tudo. Mas Horsfield foi... Oi? Mas Horsfield... Não é justo. Não, mas... Professor, olha esse 10º aí, professor. Não, mas aí tem para ficar justo, né? Tudo tem pós de conta. Mas a gente vê isso quando as aulas voltarem. Mas Horsfield, ele foi o aperfeiçoador. Por que eu não gosto de dizer que foi o criador? Porque como a gente viu na primeira aula... Só um instante que eu estou vendo o barulho. Deixa eu ver se tem alguém com o mic aberto aqui ainda. Ah, Romário, eu não vi sua mensagem, cara. Ah, boa, Romário. É porque eu disse até no começo, como eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat. Eu só vejo a minha própria apresentação, tá ligado? Então, eu só vejo aqui o próprio slide. Mas boa, é isso aí. Mas não vai ganhar o 10º, não. Segue o jogo. Então, Horsfield, ele foi o aperfeiçoador, foi quem apresentou
o tomógrafo. Eu não gosto de dizer que foi o criador, porque como a gente viu na nossa primeira aula, muitas áreas da radiologia, como a tomografia, por exemplo, não foi uma pessoa só que chegou com a ideia e já apresentou de maneira científica funcionando. É um processo de criação, de acerto e erro, onde um vai pegando as ideias do outro. E na tomografia a gente viu que esse processo demorou cerca de 10 anos, né? Variou desde os anos 60 até os anos 70 nesse processo, mas foi Royce que fez esse aperfeiçoamento. Lembra daquela imagem que eu mostrei? O cara bem apertadinho, encolhido, com o Gentry, né, com o tomógrafo na cabeça dele, só fazia tomografia de crânio. Então, Royce foi o criador, o apresentador, né? Todos os créditos hoje eles são deles. Vocês jogaram aí, criador da tomografia. Royce, ele é o nome que mais aparece. Então, voltando a esse assunto de densidades, de cores, existe uma tabela que é chamada de escala de Royce. Essa escala de Royce, apesar desse arruma de número que vocês estão vendo aí, é muito simples de se entender. Basta vocês terem aprendido aquilo que nós estávamos falando alguns slides atrás, que nós temos 3 cores, basicamente. O branco, o cinza e o preto. O branco, ele é positivo, ele é muito denso. O preto, ele é negativo, ele é pouco denso. E o cinza tem essa variável na escala. Então, o branco, ele é positivo, ele é 1000. O cinza, ele é, nessa escala de cinza, ele é 0. E o preto, ele é negativo, então ele é menos 1000. Então, essa escala de Royce nada mais é do que para que o médico ele consiga fazer dentro de maneira numérica, de maneira precisa, onde cada região do corpo tem uma cor diferente. Ou seja, tudo que for muito escuro fica entre 1000 e próximo a 1000. Tudo que for muito claro, desculpe, fica entre 1000 e próximo a 1000. Tudo que for muito escuro fica entre menos 1000 ou próximo a menos 1000. E entre esse 1000 e menos 1000, nós temos uma escala de cinza que varia de 0. Vamos aqui na parte prática. O tecido, o ar, na tomografia, ele se apresenta como menos 1000, ou seja, ele é o mais negativo possível na escala. Na imagem vai aparecer como preto. Então, o ar, ele é o máximo de escuro que possível que nós temos no exame. É por isso que ele é hipodenso. Já aqui embaixo, nós temos o osso cortical, que é o osso do crânio, que é o osso mais rígido que nós temos. Então, o osso mais rígido que nós temos, ele se apresenta como 1000, ou seja, ele é o mais hiperdenso, o mais denso possível. Por isso ele aparece branco. E dentro dessa escala de cinza, nós temos a água, que é 0, o rim, que é 30, o sangue coagulado, enfim, músculos, órgãos. Essa escala de cinza tem essas variáveis. Eu estou mostrando aqui para vocês, primeiro porque eu vou cobrar na prova. Na prova, quando vocês forem fazer pessoalmente lá, quando estiverem estudando, eu vou colocar uma questão igual a essa. Eu vou colocar aqui ar, pulmão, vou colocar toda essa lista e vocês vão ter que colocar toda a numeração e todo o aspecto. O ar aparece preto, aparece cinza escuro, isodenso, hipodenso, enfim. Vocês vão ter que colocar tudo isso na mão na hora da prova, tá bom? Em sala de aula. Então, eu já estou passando aqui, mas claro que pessoalmente, e não só pessoalmente, como também em nossa visita, né? Eu já falei que nessa disciplina de tomografia computadorizada, nós passamos uma manhã, uma tarde, na tomografia do Tarcísio Maia, então vocês vão conseguir ver mesmo na prática. Enfim, eu trago muitos vídeos também em minhas aulas, como vocês já estão percebendo aqui também. Mas o que eu quero que vocês aprendam hoje é que existe essa escala que varia entre preto, cinza e branco. E cada órgão tem sua cor de acordo com sua densidade, certo? Beleza? Isso aqui é uma questão, não sei se talvez seja muito cedo para vocês, mas futuramente, quem pensa em fazer concurso, estudar para concurso, essas coisas, é uma questão que sempre cai. Questão que, assim, que para nós que estudamos, ela está, inclusive, relativamente fácil. Por exemplo, o rim, numa tomografia computadorizada, aparece com que número? Então, sempre é em cima dessa escala de Royce. Então, a gente sabe, o exemplo aqui do rim, aparece como 30, né, isodenso, cinza, e assim sucessivamente, sempre cai esse tipo de questão em prova de concurso também.
Então, agora que nós já entendemos, que nós já aprendemos que cada parte do nosso corpo tem uma densidade diferente e, consequentemente, tem uma cor diferente, que é em cima da sua densidade, a gente vai para uma parte muito importante, que é a parte de reconstrução das imagens. Tudo que é digital na radiologia nos dá um grande benefício, que é você conseguir editar uma imagem pronta. Então, num processo antigo, por exemplo, no Hospital Regional aqui de Açúcar, eu estava de plantão ontem. Se acontecer, por exemplo, de eu colocar uma técnica, se eu colocar muita dose de radiação ou pouca dose de radiação e a imagem ela não ficar boa, ela não ficar com um bom contraste, não ficar bem apresentável, para eu conseguir melhorar essa imagem, eu tenho que repetir o exame. Ou seja, eu vou perder tempo, eu vou expor ao paciente a outra dose de radiação e eu vou ter que fazer todo o processo de posicionar o paciente, ajustar a técnica, revelar a imagem, tudo novamente. Nas áreas que elas são digitais, como a tomografia computadorizada, como a própria radiologia digital, na qual vocês vão conhecer em breve, eu trabalho também na Clínica Viver, onde a gente trabalha com raio-x digital. Logo nas primeiras semanas de curso, quando as aulas voltaram, eu já levo vocês lá para vocês conhecerem. Então, quando se trata de digital, a partir do momento que a imagem ela chega no computador, a gente consegue fazer a chamada reconstrução, que nada mais é na prática do que uma edição da imagem, onde a gente consegue melhorar a qualidade da imagem, gerar outras imagens, enfim, a gente vai estudar um pouco mais sobre essa parte de reconstrução das imagens. Independente do tipo de aparelho, ou seja, independente se é um tomógrafo mais antigo ou mais moderno, o resultado das imagens é um grande número de somas de raios obtidos por cada região estudada. Ou seja, cada região estudada, cada órgão, cada estrutura, recebe uma dose de radiação e, devido à sua densidade, algumas vão receber mais, outras menos, e aí sim elas vão apresentar cada um com sua cor. A reconstrução... Opa, pode não, pode falar. Essa escala, no caso, os números são a densidade que a gente vai colocar no aparelho, a densidade de radiação, é isso? Boa pergunta. Não, essa escala que vocês estão vendo aqui, ela é mais importante para o computador, onde no computador, se a gente colocar essa seta, não sei se vocês conseguem ver a setinha do meu mouse, mas inclusive se a gente colocar a setinha do mouse em cima, aparece a densidade da estrutura e também para a leitura dos computadores. O que a gente coloca para liberação, vocês vão estudar melhor em física, mas é outro tipo de números, tá bom? É a quantidade de radiação produzida. Aí é outro tipo de coisa. Vocês vão aprender em física das radiações. Mas essa numeração, essa tabela aqui, ela é relacionada à densidade da estrutura e não à quantidade de radiação colocada, tá bem? Então, a reconstrução da imagem é a partir dessas medidas, desses números. Podemos usar para valorizar densidades ósseas, partes moles, tecidos intermediários, de acordo com a necessidade. Então, essa edição, essa reconstrução, nos permite otimizar tempo, é o que eu estava falando. Em uma situação mais antiga, a partir do momento que eu errasse, ou que eu não colocasse a técnica adequada, eu precisaria repetir o exame. Então, com essa reconstrução, otimiza tempo, né, eu consigo melhorar a imagem nos computadores, diminuir o tamanho do arquivo. Então, alguns médicos, algumas empresas trabalham com essas imagens, colocando em CD, em DVD, envio por e-mail. Então, a gente consegue diminuir esse arquivo para deixar esse envio mais rápido e coisas do tipo. Com relação à qualidade da imagem obtida, a imagem de reconstrução produz o objeto idêntico ao original. Esse slide aqui, esse parágrafo aqui é muito importante, porque, como eu disse, os equipamentos hoje em dia dão N possibilidades para o profissional. Botar a imagem de cima para baixo, pintar da cor que quiser, escrever na própria imagem, botar seta, enfim. Mas essas coisas, elas têm que ser mantidas dentro de um padrão de qualidade. Então, do mesmo jeito que nós estamos estudando que o osso aparece branco, os órgãos aparecem cinza e o ar aparece preto, o médico ele estudou da mesma forma. Então, a partir do momento que a gente coloca o osso preto, ou cinza, ou amarelo, ou verde, isso pode acabar gerando uma confusão
na análise médica. Por isso é muito importante sempre, só aceitar mais alguém que está pedindo aqui para entrar. Por isso é muito importante sempre a gente trabalhar em conjunto com a equipe médica, para a gente entender como eles gostam das imagens, como eles preferem as imagens, para a gente trabalhar num padrão de qualidade bom. Para quem entrou agora, a gente já está mais ou menos na metade da aula. Então, daqui a pouco a gente faz como da outra vez, né? A partir de amanhã, no máximo, eu já coloco toda essa aula na íntegra, na plataforma, para quem quiser assistir quantas vezes quiser, e aí qualquer dúvida procura no privado. Então, a gente vai estudar agora, nessa parte de edição de imagens, duas opções que são muito importantes e que, na prática, são as mais utilizadas. A primeira se chama janela. A janela é um recurso computacional, né? Ou seja, é uma forma da gente editar essa imagem, é uma opção de edição da imagem, que vai nos permitir alterar a escala de cinza. Professor, o que é escala de cinza? Escala de cinza é isso aqui. Então, nós temos o branco, o cinza e o preto. Então, isso se chama escala de cinza. O que a janela me permite fazer? Deixar o branco, deixar o branco mais cinza, deixar o preto mais cinza, deixar o preto mais branco, alterar esse contraste, essa coloração. Então, a janela, eu consigo alterar a escala de cinza na imagem. Desculpe. Na verdade, é uma forma de mostrar apenas uma faixa de tom de cinza para melhorar a visualização do diagnóstico. Então, vamos lá na prática, um exemplo a vocês. Nós temos aqui um corte axial, né? A gente cortou o paciente no meio do crânio. Então, vamos analisar primeiro essa imagem da nossa esquerda, onde está minha setinha aqui. Nós temos um crânio do paciente. Essa borda branca, bem branca que vocês estão vendo aqui, se é branco é o quê? Hiperdenso. E se é branco é osso. Então, nós temos aqui a carlota craniana do paciente, certo? Nós temos aqui a carlota craniana do paciente, por isso que está branco. Aqui dentro nós temos um tom de quê? Um tom de cinza. Então nós temos aqui a chamada, por isso que se chama de massa cinzenta, certo? Nós temos aqui o cérebro do paciente em cinza. Professor, cadê o preto aí? A gente não está vendo muito preto, porque nessa região do corpo não tem muita presença de ar, certo? Por isso que a gente vê mais o branco do osso e o cinza dos órgãos. E veja que vocês conseguem notar aqui onde está a setinha do meu mouse, uma mancha que não está branca como o osso, mas que também não está tão escura quanto a massa cinzenta. Então, como o médico vai saber o que seja isso? Ele vai olhar na escala de Reussel. Vamos ver o que seja isso, a escala de Reussel? Opa, nós temos algo que não é tão branco como o osso, nem é tão preto como o ar. Então, ele vai olhar nessa escala de cinza. Dentro dessa escala de cinza, olha a variável de sangue que nós temos. Nós temos sangue normal e nós temos o sangue coagulado. Como esse sangue aqui está muito branquinho, veja que ele já está até mais próximo da tonalidade do osso do que o do cinza. Então, isso aqui é um sangue coagulado. Então, o médico ele conseguiu identificar que esse paciente tem um coágulo nessa região do cérebro dele. Legal? Legal, fizemos essa imagem. O médico ele vai conseguir dar um diagnóstico aqui? Vai. Mas olha o que nós podemos fazer. Nós estamos trabalhando na opção de janela. O que a janela faz? Consegue deixar a imagem mais clara ou consegue deixar a imagem mais escura? A janela, ela altera a escala de cinza. Como faz isso, professor? Apenas selecionando a opção e dando um rolete no mouse ou arrastando a setinha, clicando, a gente consegue alterar a escala de cinza em pouquíssimos segundos. Com alguns pequenos cliques, vamos analisar agora a imagem que está à nossa direita. Mesmo paciente, imagem completamente diferente, né? O que era cinza aqui já ficou muito mais cinza, o que era branco já ficou muito mais escuro, e esse coágulo aqui, que era um branquinho mais claro, desapareceu. O que o técnico fez aqui? Utilizou a janela e deixou a imagem mais escura. Então, olha o que a gente consegue ver. Na nossa esquerda, conseguimos ver um coágulo, um acúmulo de sangue.
Conseguimos. Mas devido à sobreposição, ou seja, uma estrutura está por cima da outra, o médico não vai conseguir ver, analisar o que está causando esse sangue. A partir do momento que a gente janela a imagem, altera a escala de cinza, vejam a fratura na carlota craniana desse paciente. Então, o médico ele conseguiu ver que esse paciente ele sofreu um trauma, onde gerou uma fratura no seu crânio, e a partir dessa fratura gerou um coágulo sanguíneo. Então, o médico ele passou a ter um diagnóstico muito mais amplo, muito mais preciso. Professor, mas a gente vai fazer isso e o médico vai estar do nosso lado dizendo como a gente fazer? O médico ele vai dizer por escrito como deve ser feito? Não. O médico ele vai dizer que região ele quer estudar e ele confia na capacidade e na qualidade do profissional, de nós da radiologia. Eu digo sempre aos meus alunos de estágio, futuramente vocês vão estar estagiando, não só comigo, como com outros professores, é a gente não ter preguiça de trabalhar. Então, se nós somos os olhos do médico, nós temos que fornecer para ele a melhor imagem e as maiores variações possíveis. Então, só essa imagem da esquerda aqui seria legal? Seria. Está aqui o coágulo sanguíneo. Mas o que está causando isso? Apenas com alguns cliques, com algumas edições de imagem, a gente conseguiu gerar aqui uma fratura. Vocês estão conseguindo ver, o osso ele segue aqui numa linha e de repente ele vai para dentro. E aqui a gente consegue ver também uma linha de fratura nessa região. Então, qual imagem a gente vai mostrar ao médico? Mostra as duas. Vocês podem criar quantas imagens vocês quiserem, enfim, da forma que quiser. Então, essa imagem mostra a importância que a janela tem. O que a janela faz? Altera a escala de cinza. Deixa a imagem ou mais clara ou mais escura. Beleza, pessoal? Essa parte de janela, vocês entenderam? Janela é presente não só na tomografia, como na radiologia digital também. Então, a janela está presente e a gente basicamente consegue fazer esse processo de alterar a escala de cinza. E além da janela, nós temos outra opção muito utilizada, que é chamada de magnificação. A magnificação nada mais é do que um zoom. É só uma forma da gente deixar a imagem maior ou menor. Só um instante aqui, tem alguém mais pedindo para entrar? Ou foi a mensagem? Só dar uma olhada aqui. O áudio já está melhor? Eu vi agora que alguém reclamou do áudio. Para mim aqui o áudio parece normal. E com relação a onde está a fratura, eu não sei se vocês conseguem ver a seta do meu mouse, mas se sim, a linha de fratura está aqui, tá bom? Exatamente onde o coágulo está por cima nessa imagem. Então a fratura desse paciente é exatamente aqui nessa região, tá bom? O osso ele afundou, sofreu um trauma, então essa linha que era para ser rente aqui, ó, ele afundou e ainda cortou o osso. Então, gerou um afundamento e uma fratura nessa região, beleza? Mais uma vez, reforçando, não só nessa aula, como nas outras, abram o microfone para falar as dúvidas, porque eu não consigo ver o chat daqui. Então, a janela, a gente consegue fazer esse processo de alterar a escala de cinza, deixar a imagem ou mais clara ou mais escura. Isso é muito útil na prática. E a magnificação, a gente consegue dar um zoom na imagem. A gente consegue deixar uma imagem maior ou menor. A gente está vendo aqui uma tomografia da face, um corte que ele é coronal. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui onde está a seta, é uma imagem que parece estar um pouco longe, não é isso? O que o profissional fez? Ele criou outra imagem, deu zoom, criou outra imagem, deu zoom, criou outra imagem, deu zoom. Para quê? Para que o médico ele consiga ver com perfeição a estrutura analisada. Então, vamos analisar o que tem aqui nessa estrutura. O que é branco é o quê? Osso. Então, aqui nós temos arco zigomático, nós temos o globo ocular do paciente, nós temos essa linhazinha no meio aqui, o osso nasal. E o que é pretinho aqui? O preto, ele é o ar, não é isso? Então, dentro dessas cavidades aqui, elas são as conchas nasais, os chamados seios da face.
Aqui no nosso meio está nosso nariz, então essa linha que vocês estão vendo aqui é o ar que o paciente está respirando, e nessas conchas aqui é para estarem cheias de ar, né? Nós temos os seios frontais aqui, os seios maxilares, são as conchas nasais. Então veja que o seio nasal direito desse paciente, ele está cheio de ar, ele está pretinho. Isso é bom ou isso é ruim? É ótimo. Seio nasal é para estar cheio de ar. Já o seio nasal esquerdo desse paciente, ele está cinza, ou seja, não tem ar dentro dele. Isso é bom, isso é ruim, isso é ruim. Isso aqui é um diagnóstico clássico de sinusite, sinusopatia. Esse paciente, ele tem algum tipo de obstrução que está impedindo a circulação, a passagem de ar na região do seio da face esquerda. Então, o médico ele conseguiu ter um diagnóstico bem preciso aqui desse exame. Porque o que é preto, né? Ar. Então, o médico ele sabe que essa região aqui é para estar pretinha. Ela está? Está. Já essa outra aqui, não está. Então, esse paciente não tem presença de ar nessa região, ou se tem, está sobreposta, tem alguma estrutura por cima. Então, veja que a gente consegue ver do lado direito do paciente o ar, tanto na região superior, descendo, passando melhor pelo nariz, ficando aqui nos seios da face direita, já no esquerdo, não. Mas o que eu queria mostrar não é questão patológica, e sim do funcionamento dessa opção, que é chamada de magnificação, onde a gente consegue deixar uma imagem maior ou uma imagem menor. Outro exemplo, nessa própria imagem aqui, se a gente quisesse recortar, criar outra imagem, dar um zoom apenas no local da fratura, ou apenas no local do coágulo, poderia ser feito? Claro, vocês podem criar quantas imagens quiser, da forma que quiser, certo? Desde que seja para otimizar, para melhorar o diagnóstico médico. Então, janela, altera a escala de cinza, deixa a imagem mais clara ou mais escura. Magnificação, é como um zoom, a gente consegue deixar a imagem maior ou menor. Na magnificação, basicamente, nós temos 3 pontos. Nós temos o 0, que é a imagem normal, 1 positivo, que é deixando a imagem maior, e 1 negativo, que é deixando a imagem menor. Então, é claro que a gente não consegue dar um zoom até mostrar somente um exemplo aqui, um olho do paciente, ou o osso nasal do paciente. Não é um zoom infinito. É um zoom que tem um limite, até também para não começar a perder qualidade da imagem. Mas, de maneira geral, é possível dar um zoom tanto para aumentar, quanto para diminuir. E, mais uma vez, fica clara aquela questão da densidade da coloração. O que é branco é o osso, então veja os ossos da face do paciente, globo ocular, mandíbula, arco zigomático, aqui já subindo para a carlota craniana. Já na região da face, nós temos muita presença de ar, então a gente consegue ver o pretinho do ar aqui nessa região e o resto da estrutura mais de um tom cinza. Essa questão mais azulada que vocês estão vendo aqui é só mesmo, às vezes, questão de foto mesmo. Na hora de tirar a foto fica um pouco azulado, mas é dentro de um tom de cinza, tá bom? Então, pessoal, essa parte vocês entenderam? De edição de imagem e tal. Show, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a história da tomografia agora. É um assunto muito complexo, muito extenso. Eu vou passar aqui só para vocês entenderem melhor. E para finalizar nossa aula, a gente já está com cerca de 50 minutos de aula. Então, eu vou passar aqui um pouco rápido, só para vocês entenderem a evolução da tomografia, dos anos 70 até hoje. É chamado de gerações dos tomógrafos. Como vocês sabem, o tomógrafo é o equipamento utilizado na tomografia. Então, existem, quando vocês estiverem estudando, pesquisando, eu sei que vocês estudam muito, existem variáveis dentro dessa questão de gerações. A gente vai estudar, a princípio, 6 gerações. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. O tomógrafo é helicoidal e o tomógrafo multislice. O multislice é o que há de mais moderno, é o que se utiliza hoje em dia. Então, vamos começar com o da primeira geração. Como seu próprio nome já diz, o da primeira geração foi o primeiro tomógrafo criado, o primeiro tomógrafo apresentado,
que foi por Royce lá nos anos 70, né, de 71 e 72, e funcionava dessa forma aqui. Vocês já ouviram essa imagem, Royce deitado, com a cabeça aqui enfiada dentro do ventre. Demorava cerca de 5 minutos por corte. Lembra do pão? Cada corte em uma imagem diferente. Então, para ter cada imagem diferente, era 5 minutos levando radiação, a queima-roupa aqui, né? Então, doses de radiação sendo liberadas durante 5 minutos para se ter uma imagem. Então, para se ter, por exemplo, 10 imagens diferentes, se demorava cerca de 50 minutos de radiação. Fora o tempo que os computadores demoravam para processar essas imagens, né? Demorava horas, dias para isso. Então, da primeira geração funcionava da seguinte forma: esse círculo que vocês estão vendo aqui é o paciente, é o ser humano. Aqui nós temos o tubo de raio-x. O tubo de raio-x liberava radiação durante 5 minutos. Girava um pouquinho para o lado. Tome radiação do paciente. Isso que vocês estão vendo amarelinho aqui são os detectores. O que dá para aprender aqui nessa imagem? Cada linha que vocês estão vendo, cada tracilhado desses, são feixes de radiação. Então, olha o quanto de radiação tem no vazio aqui, ó. Somente uma, duas linhas de radiação está sendo captada pelos detectores. Ou seja, o primeiro tomógrafo tinha apenas um detector. Então, além do tempo demorado de radiação, era muita radiação em vão. Porque a radiação, sem o detector, na tomografia, né? Sem o detector para conseguir captar essa informação e jogar para os computadores, não adianta de nada. Então, eram muitas doses de radiação para apenas um detector. E a movimentação bem limitada. Movimentação linear, reta, perpendicular, girava um pouquinho, no máximo 45 graus para um lado ou para o outro. O da segunda geração apareceu já em 1974, quando a ideia é boa, o pessoal gosta, né? Então, muitas empresas, na época, já conseguiram captar essa ideia e criar seus próprios equipamentos. O da segunda geração já trouxe várias inovações. A primeira delas, e a principal, foi o aumento do conjunto de detectores. Então, veja que nós não temos mais apenas só um detector. Em vez de ter apenas um detector, aumentou para cerca de 30 detectores. Foi aumentado também o processo de angulação da máquina. Então, a máquina ela não girava mais tão pouco como era antes. Ela começou a girar, angular mais. Ainda não girava 360 graus como é hoje, mas já conseguia girar um pouco e já tinha um número maior de detectores. Em apenas 2 anos, a gente conseguiu diminuir de cerca de 5 minutos por corte para cerca de 20 segundos por corte, somente aumentando o número de detectores e aumentando também o processo de angulação da máquina. A máquina conseguiu angular mais. Mas veja aqui nessa imagem, a nossa técnica em radiologia aqui na época, né, posicionando o paciente, fazia apenas do crânio, apenas da cabeça ainda. Veio da terceira geração. O da terceira geração, na época, foi uma grande evolução, porque se aumentou da primeira geração um detector, segunda geração, cerca de 30 detectores, o da terceira geração já aumentou para cerca de 1.000 detectores. Então, conseguindo deixar o processo de imagem muito... Só um instante. Tem gente pedindo para entrar no final da aula. Então, da terceira geração, trouxe 3 grandes novidades. Primeiro, olhem aqui, ó, girando 360 graus em torno do paciente. Tecnologia essa utilizada até hoje. Lembra que nossa primeira aula a gente falou, a gente assistiu até vídeo, o tubo girando 360 graus do paciente. Essa foi uma tecnologia de 1975, onde o tubo ficava girando em volta do paciente. E a velocidade do corte já estava em 2 segundos. Ou seja, de 5 minutos, baixou para 2 segundos.
Mário, eu não sei se eu entendi, porque para mim aqui a imagem ela está no tamanho padrão. Mas enfim, então no da terceira geração aumentou para cerca de 1.000 detectores e é possível fazer a rotação em 360 graus em torno do paciente. Veio da quarta geração em 1980. O da quarta geração eu coloquei aqui, mas nas pesquisas de vocês vão ver que não foi uma geração muito aproveitada. Houve um grande aumento do conjunto de detectores, passou de cerca para 4.000, que é como nessa imagem que vocês estão vendo aqui. Ah, professor, se tem a quantidade de detector tão grande, por que não foi tão aproveitada? Veja que nessa imagem, onde tem essas linhas, esses pontilhados, são radiação, não é isso? Enfim, essa imagem mais escura aqui é o paciente. E aqui amarelo são os detectores. Toda a radiação está sendo captada pelos detectores? Está. Isso é bom? É. Mas olha quantos detectores estão ao redor sem receber informação. Isso fez o quê? Isso fez as empresas aumentarem muito o preço dos equipamentos. Então, os empresários preferiram continuar com o de terceira geração do que avançarem nesse processo tecnológico de quarta geração, que ficou um equipamento muito caro, com a quantidade muito alta de detectores, sem necessidade. E desde 75 até cerca dos anos 90, o tomógrafo mais utilizado foi aquele de terceira geração. Tinha um preço bom e conseguia um bom trabalho. Até em 1990, se ter o tomógrafo helicoidal. O helicoidal, a gente já consegue fazer exames de tomografia do corpo inteiro. O tubo ele já consegue girar 360 graus em torno do paciente com mais velocidade, por causa de um sistema chamado Sleep Ring. No slide, eu acho até que eu coloquei. O sistema Sleep Ring foi uma tecnologia avançada para diminuição dos cabos, para as informações elas serem mais computacionais do que por muitos cabos. Isso possibilitou esse giro 360 graus muito rápido, além de que foi adicionada uma tecnologia nova, que foi a movimentação da mesa. Ou seja, enquanto o tubo vai girando 360 graus, a mesa ela também vai mexendo, possibilitando-se fazer uma tomografia, até mesmo uma varredura, até mesmo do corpo inteiro. Eu vou mostrar um videozinho rápido aqui para ilustrar para vocês. Vocês estão vendo aqui o vídeo já? Estão vendo, né? Então, esse vídeo vamos mostrar a primeira geração. Veja que nós tínhamos apenas um detector, tubo de raio-x, paciente, detector. Tubo de raio-x faz o quê? Produz radiação. Radiação atravessa o paciente. Do outro lado, quem recebe? Detectores. Detectores fazem o quê? Captam informação, jogam para os computadores. Então, da primeira geração, veja que nós tínhamos apenas um detector e o tubo fazia poucas angulações. Olha como vai angulando pouco. Isso tornava o exame muito lento para a gente ter muitas imagens. O da segunda geração, veja como o número de detectores já aumentaram. Saiu de 1 para cerca de 30, né? Olha o feixe de radiação. Como aumentou o número de detectores, feixe de radiação chamaram de feixe de radiação em leque, que vai abrindo para conseguir atingir todos os detectores. Movimentação de angulação maior e mais rápida. Não dava 360 graus ainda, mas já angulava bastante. A tomografia convencional, que também é chamada da terceira geração, né? Ficou conhecida como convencional, por ser a mais utilizada na época. Nós temos aqui um tomógrafo aberto, para vocês verem. Tubo de raio-x, paciente está aqui no meio, aqui do outro lado, conjunto de detectores. Então, eles conseguiam girar para um lado, conseguiam girar para o outro.
parava, liberava a radiação, depois conseguia girar, e aí assim eram feitos os exames. Muitos cabos ainda, muitos fios, o que deixava esse processo de giro aqui ainda lento. A tomografia helicoidal, vocês já conseguem ver a diferença na velocidade. Por que tão mais rápido, professor? Pelo sistema slip rings que eu falei, a diminuição da quantidade de cabos. Então, o tubo conseguiu girar muito mais rápido. Lembrando que cada giro desse é uma imagem diferente. Olha aqui o conjunto de detectores muito maior, muito mais avançado. Aqui embaixo, tubo de raio-x e aqui em cima, detectores. Então, esse aqui é um tomógrafo helicoidal, que não é o mais moderno. Eu vou mostrar para vocês agora o tomógrafo mais moderno. Primeiramente, vou mostrar um vídeo dele aqui. Depois eu falo explicando. Aqui nós temos um tomógrafo aberto, nós temos a mesa, aqui o gantry, né, aquela tampa. O que vocês estão vendo aqui? Qual é o nome disso aqui? Os detectores, né? Vejam já toda a tecnologia de resfriação e sempre do outro lado o tubo de raio-x. Então a gente consegue girar 360 graus. Enquanto ele vai girando, a mesa vai andando e a gente consegue fazer uma varredura do paciente da forma que o médico quiser. Então, olha a diferença de velocidade, de giro, que possibilita fazer um tomógrafo moderno. O nome desse tomógrafo é multi-slice. Multi de múltiplo, slice é corte. Então, multi-slice são múltiplos cortes, devido a essa velocidade. Ele consegue fazer vários cortes em pouquíssimo tempo. Tubo de raio-x, detectores, sempre trabalhando em conjunto. Enquanto está um do lado, o outro está do outro. Então, o tomógrafo multi-slice, ele tem essa capacidade de conseguir gerar imagens em alta velocidade, em alta precisão. Então, a gente consegue ter menos de segundos aí várias imagens, e são imagens tão precisas que possibilitaram a reconstrução em 3 dimensões. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma imagem de tomografia computadorizada, então, da região lombar, né? Então, a gente vê aqui embaixo a imagem, depois a reconstrução em 3D. Outro exemplo aqui de reconstruções, como é possível se fazer diversas edições da imagem, aquilo que eu estava falando, né? É possível pintar a imagem, fazer como um paint, botar o osso preto, o osso branco. Pode-se fazer? Claro que pode. Veja que nessa imagem aqui de baixo, o que a gente estudou, osso branco, ar preto. Veja que gerou um inverso aqui nessa imagem. O que era para estar preto? Está branco, né, que é o ar, e o que vocês estão vendo, essas linhas de lado aqui, ó, são as costelas do paciente, que eram para estar brancas e estão pretas. É possível fazer isso? Claro, isso é com um clique que se faz. Reconstruções aqui, ó, então a gente consegue editar a imagem. Veja que nessa imagem a gente consegue ver mais a parte óssea. Veja que nessa a gente vê mais a parte vascular. Veja que nessa outra a gente vê mais partes moles. Então a tomografia ela consegue gerar diversas imagens do corpo com muita, muita precisão. Bom, pessoal, essa foi nossa segunda aula. A gente já está com mais de 1 hora de aula. Qualquer dúvida, vocês podem ir falando, podem ir pesquisando, não somente sobre tomografia, mas sobre o curso em si. Eu sei que são muitas dúvidas. Na nossa primeira semana de retorno às aulas, eu vou conversar com vocês, vou tirar muitas dúvidas, a gente vai receber vocês, e qualquer dúvida é só ir falando, e essas aulas estão disponíveis na plataforma a partir de amanhã. Deixa aqui meus contatos, qualquer dúvida. E para encerrar a nossa aula de hoje, as oportunidades podem ser construídas. Você não precisa esperar que elas venham até você.
Então, se você tem um sonho, tem um objetivo, vá atrás. Não espere ninguém lhe motivar. Não espere ninguém trazer o emprego até você. Estude, se capacite, vá atrás, que é o que vocês aqui estão fazendo. Então, futuramente, daqui a 1 ano, 2, 3, rapaz, hoje eu estou colhendo os frutos daquelas dificuldades que eu passei lá atrás. Então, crie as oportunidades e agradeço aí a presença de todos. Próxima terça-feira temos nossa terceira aula de tomografia, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, professor. Tchau. Boa noite.